aqui a gente faz televisão verdade, a gente faz televisão ao vivo. Primeiro, Gustavo Zupac, Vitor Birner, Jean Oddi, Paulo Calçade me acompanham no Linha de Passe. Que noite. Então a gente abre o programa, faz uma primeira entrada, né? E nessa primeira entrada só eu apareci. Aí a gente apaga o primeiro intervalo e volta para ter até um tempo maior de discussão diretamente, sem interrupção. E aí, nesse primeiro curto bloco, eu fiz a pergunta: será que comentaremos sobre um título encaminhado ao Palmeiras? Durante o intervalo, o Botafogo faz 1-0 no Coritiba. Aí eu pensei, opa, a pergunta não é... talvez não caiba tanto assim, porque o Botafogo vencendo, ele fica a 1 ponto no Palmeiras e a disputa está absolutamente aberta. Só que antes ainda da volta para esse bloco que estamos iniciando agora, me vem a informação e a imagem em seguida do gol de empate do Coritiba. Aos 51, o gol do Botafogo. Aos 54, o gol do Coritiba. Então valeu a minha primeira entrada e a pergunta, né? O Palmeiras teria encaminhado o título nessa noite? Que você usou para abrir o programa, ele fica mais enfatizado. Que noite mesmo. Que noite mesmo. Tudo bem, Gustavo? Que noite, Paulo? Teria o Palmeiras... Ainda não acabou lá no Couto Pereira. Mas teria o Palmeiras encaminhado o seu título nesta noite de quarta-feira? Boa noite, Paulo, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Palmeiras deu um passo muito importante. A rodada foi muito boa para o Palmeiras, para o Atlético Mineiro também. Assim, faltam 2 jogos para acabar o campeonato. O Palmeiras tem o jogo contra o Fluminense, que deve ser um Fluminense bem mexido, o Fluminense reserva no final de semana, e fecha contra o Cruzeiro fora de casa. A princípio, um Cruzeiro com torcida, o que é uma aberração, mas enfim. Terminou lá. Não vai acontecer mais nada. 1-1. Então, assim, de maneira não matemática, mas de maneira prática, o Palmeiras depende de mais uma vitória para colocar 9 dedos na taça, né? Matematicamente, pode até ser no final de semana. Se ninguém mais vencer, todo mundo tropeçar e só o Palmeiras vencer. Mas isso é menos provável. Agora, uma vitória nesses 2 jogos que faltam é quase que só uma hecatombe tiraria o título do Palmeiras. Exatamente, porque o adversário a seguir teria de vencer os 2 jogos. Eu estou falando daqueles que estão 3 pontos atrás do Palmeiras e tirar essa belíssima vantagem de saldo que tem o time paulista. É ou não é, Vitor Birner? Você que é o cara da matemática aqui. Dera fosse, boa noite ao senhor, ao Zupac, ao professor Calçade e ao Jean, aos fãs e às fãs do esporte. A gente falava antes do jogo, na programação, que o Palmeiras tinha o título encaminhado, estava em mãos, só que o Palmeiras precisava jogar bola, né? Precisava confirmar que ia conseguir ganhar os seus jogos. Isso tudo depois, obviamente, do empate em Fortaleza. E que, dependendo do que acontecesse nos outros jogos, a situação do Palmeiras podia ser ainda melhor, porque o Flamengo tinha um jogo muito duro contra o Atlético, que vem jogando nas últimas rodadas o melhor futebol do Brasil. Não quer dizer que é o melhor time do país, mas vem jogando há algumas rodadas no Brasileirão o melhor futebol do país. E o Atlético foi lá e fez um senhor jogo, extremamente eficaz no primeiro tempo, principalmente, marcando bem, e ganhou do Flamengo. A gente fala muito aqui também dessa questão anímica, que pesa demais nos momentos decisivos das competições e do Campeonato Brasileiro. Muito. E sempre dissemos, todos, aliás, isso é unânime, nenhum time está tão bem preparado quanto o Palmeiras. O Palmeiras sobrou hoje. É o famoso time de chegada. Não, muito. O time que... A naturalidade que joga esse tipo de jogo é impressionante. E se tomar um gol, vai continuar jogando com a mesma segurança, da mesma forma. Como foi em Fortaleza, com uma situação muito adversa, né, em momentos bem complicados. Impressionante. E o Palmeiras mostrou a sua força de jogo e a sua força mental. Aí eu olho as 2 rodadas que restam no campeonato. Difícil imaginar o Palmeiras perdendo um jogo, empatando o outro, e o Atlético ganhando os 2 para o Atlético reverter a situação. Porque basta o Palmeiras agora, uma vitória, o Palmeiras ser campeão brasileiro. O Botafogo... Ou empatando os 2. Ou empatar os 2. Se o Palmeiras empatar os 2... Não é perdendo um, empatando outro. Perder um e empatar o outro, o Palmeiras é campeão. Nos pontos. Não, mas se o Atlético ganhar os 2. Se ganhar os 2, é verdade. O Atlético ganhar os 2. Sim. E o Botafogo assinou hoje... o que o Botafogo fez no retorno, hoje o Botafogo fez uma assinatura, reconheceu firma, protocolou, porque você fazer um gol no final do jogo, falta uma semana para acabar o campeonato, de repente dá uma injeção de ânimo, o time cresce, contra um time rebaixado, ganha 2 jogos contra o time rebaixado, sem o seu técnico, que o Guto Ferreira não assumiu ainda, sem torcida, dispensando jogadores e portão fechado. Ou seja,
Foi um negócio louco. O Botafogo podia ter se recuperado, mas quando ele toma um gol no final, ele multiplica tudo que ele fez de errado no segundo turno, vezes sei lá quanto, para não conseguir lidar emocionalmente com as últimas rodadas, a não ser que alguma coisa muito atípica aconteça. Ou seja, o campeonato está resolvido? Não. Mas ele nunca esteve tão bem encaminhado para uma equipe como está para o Palmeiras. Nem quando o Botafogo tinha a diferença de pontos que tinha, era possível imaginar que o Botafogo perderia o campeonato. Hoje é mais difícil no Palmeiras perder o campeonato. 3 rodadas. O número de rodadas que o Palmeiras se vê na liderança do campeonato. 3 rodadas. Serão 5 se o Palmeiras assim permanecer nas 2 últimas. E é o suficiente para comemorar mais um título. De novo, vou repetir, é um termo meio batido no futebol, mas é um time de chegada, Jean. Boa noite. Pois é, boa noite, Paulo, boa noite, companheiros. Bom, é impressionante, né? Acho que é normal a gente começar falando do Palmeiras pelo que o Palmeiras, fez nessa reta final, está fazendo nessa reta final de campeonato, mas é inevitável citar o que fez o Botafogo agora há pouco, porque assim, muda completamente o contexto para as 2 últimas rodadas. O fato do Botafogo ter sofrido esse gol do Coritiba muda completamente o contexto para as últimas 2 rodadas. Porque é isso, é como o Zupac explicou. Assim, hoje o Palmeiras tem um saldo de 30, 8 a mais do que o Atlético, por exemplo. Né? Para citar o Atlético, já que 7 a mais do que o próprio Botafogo. Que ainda é o segundo colocado. Que ainda é apesar o segundo de tudo que aconteceu. Ou seja, mas é difícil, né? Em 2 rodadas você ser superado nesse saldo, alguém te superar nesse saldo, é muito pouco provável, mesmo que o Palmeiras perca um dos jogos. Então, de fato, hoje, afirmar que o Palmeiras está a uma vitória do título não é matematicamente correto, mas é algo muito próximo da realidade. Porque se o Palmeiras ganha do Fluminense, ele precisaria perder do Cruzeiro na última rodada e ver ainda o seu adversário, seja ele quem for, tirar um saldo enorme. Então, O Fluminense propondo os jogadores para o Mundial. exato. Já no planejamento avisado antes. Eu não vou nem entrar nessa questão por enquanto, porque, enfim, todo mundo achou que o Vasco ia ser beneficiado, ia ser O Fluminense passou o carro. prejudicado hoje por uma derrota do Fluminense, e o Fluminense passou o carro no Santos. Mas, de qualquer forma, o gol do Coritiba muda tudo. Eu acho que, assim, em relação ao Palmeiras e essa reta final, a gente precisa olhar... Eu estava olhando hoje o banco de reservas do Palmeiras. Vou citar aqui para você rapidinho. Lomba, Vanderlan, Fabinho, Jailson, Garcia, John, Atuesta, Kevin, Estevão, Lopes e Arthur. Quer dizer, é um banco que, assim, talvez muitos jogadores de um enorme futuro pela frente, mas não é um banco de um time que você diz que vai ser o campeão por pontos corridos, quando você olha, sobretudo, o que aconteceu no Maracanã e quais eram os bancos de reservas de Flamengo e de Atlético. Então, assim, é uma loucura o que esse campeonato virou, porque o Palmeiras também chega nessa reta final bastante dilacerado, né? O banco era esse, é bom deixar claro, porque o Palmeiras não tinha 4 Mike, titulares. Gomes, Dudu, né? Gabriel Menino. E o Rony machuca no começo do jogo ainda. Exato, mas é um banco que chama atenção. Na hora que eu olhei, falei, e não é por dizer que os caras são ruins ou são maus jogadores, de maneira alguma. E acho que assim, você tem o Estevão, que a gente não sabe onde vai virar, se vai ser um novo Hendrick, melhor ou pior, você tem o John, que é um jogador de muito futuro, mas são jogadores ainda muito crus, né? Ainda jogadores que não estão maduros. Então é impressionante mesmo essa reta final do Campeonato Brasileiro, mas estou de acordo que a rodada de hoje ela não transforma o Palmeiras num campeão. A gente tem que aprender a respeitar esse campeonato, porque o campeonato está se fazendo respeitar, mas, de fato, o que acontece hoje no Maracanã, no Allianz e também em Curitiba significa um passo muito grande para o time do Abel. Paulo Calçade, boa noite. Oi, Andrade, Xará. olá, boa noite a todos. Olha, pode não estar decidido, mas que chegou num momento especial para o torcedor do Palmeiras, chegou. Vantagem de 3 pontos, comando é do Palmeiras, o saldo de gols é do Palmeiras. Então o Palmeiras pode ser um campeonato decidido em saldo de gols? Pode. O Palmeiras hoje tem 7 em relação ao Botafogo. Que é o segundo colocado. Então, 8 para o Galo, 14 para o Flamengo. O Flamengo teria que ganhar, o Palmeiras perdeu, não, o Flamengo tirar 16. Né? Não é assim que as coisas funcionam no futebol. Então o Palmeiras teria que ter derrotas gigantes
e adversários vitórias enormes para poder tirar isso. Então o Palmeiras tem uma situação que pro campeonato tão apertado, e a gente falava isso na segunda aqui, né? Que a quarta-feira iria nos dizer qual é o caminho. Não, ela te aponta, mas ela não garante, porque a gente já... Nós estamos na 36ª rodada. Estamos nessa situação no Campeonato Brasileiro. Não é agora que a gente vai querer, né, inventar alguma coisa. Né? E o Botafogo é brincadeira. Né? Espero que o Textor não ponha culpa na arbitragem dessa vez, porque o que o Botafogo está fazendo com o segundo turno do campeonato dele é uma coisa... Acho que não vai acontecer outra vez. Acho que nós não vamos ver no Brasileirão um clube destruir uma campanha como o Botafogo destruiu. O jogo de hoje parecia um jogo de duas equipes que estavam brigando contra o rebaixamento. As duas. Zupac, fora tudo que aconteceu, a vitória contra o Palmeiras por 3-1 e tendo a chance de meter o quarto gol de pênalti, selar a depois vitória veio o Grêmio. E levar a virada, a vitória por 2 gols de diferença, como se construía contra o Grêmio no início do segundo tempo e levar a virada. Fora tudo isso, olhando só para esse recorte pequeno, hoje, o que aconteceu, né, de você poder seguir o Palmeiras, estaria 1 ponto do Palmeiras, e no final de semana, contra o Santos, o Botafogo, na combinação de resultados, poderia entrar para as 3 últimas rodadas, dependendo só dele, e tendo hoje o Coritiba como adversário. É bom lembrar, só acrescentar para o Santos nos acréscimos no domingo. É bom lembrar que, assim, contra o Bragantino não foi nos acréscimos, mas, assim, a gente lembra... Não, foi no final. Não foi depois dos 45. Acho que sim, acho que foi 40 e pouco. Vamos até dar uma olhada para confirmar, mas de qualquer forma, assim, a gente lembra muito das viradas de Palmeiras e Grêmio, pelo roteiro absurdo e tudo mais, mas o Botafogo vem 3 jogos na sequência, tomando empates no final, foi. tomando... 90 mais 6 o gol do Thiago Borges. Bragantino. Então foi. E fala, torcida alviverde, vamos para mais um vídeo aí do nosso canal. Quarta-feira maravilhosa aí, né? Para toda a nação alviverde aí. Foi uma rodada e tanto pro Palmeiras aí, né? Ganhou bem em casa, com autoridade. Um jogo muito bom do Palmeiras. Contra o América Mineiro, rebaixado já. Já era esperado que o Palmeiras ia vir muito forte para esse jogo. O Endrick jogou muito. Foi complicada essa entrada que o goleiro deu no Rony aí, talvez machucou bem o Rony. O Rony não vai estar disponível para o próximo jogo do Palmeiras, né? Mas foi uma rodada maravilhosa, difícil entender o que aconteceu com o Botafogo lá, mas não ganhou mais uma vez. Tudo deu certo para o Palmeiras essa rodada. E o time do Abel aí agora ficou bem, ficou com uma vantagem boa para ir para as 2 últimas rodadas, né? Então, graças a Deus, hoje, noite maravilhosa aí pra gente. Palmeiras ganhou mais uma. Agora só depende dele mais do que nunca, agora com 3 pontos na frente. Podendo ser até campeão no domingo, dependendo da combinação de resultado. E é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário aí. O que você achou? O que você acha se domingo vai dar pra ser campeão ou não? E até o próximo vídeo. Obrigado.